Riqueza que cega, renúncia que eleva. Esse é o assunto que eu quero conversar com vocês, aqui estudando o texto de Marcos capítulo 10, aquele texto famoso do encontro de Jesus com o jovem rico. Quero convidar você então a prestar atenção nesse nosso tempo de bate-papo e também convidar você, se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube da IBNU, que você faça agora. Já vai lá, se inscreve, compartilha esse vídeo com as suas redes, coloca aí no grupo do seu condomínio, no grupo do trabalho, no grupo do futebol, seja no grupo que for, compartilhe para que muitas pessoas possam ser abençoadas e também nos siga no Instagram e nas nossas redes sociais. E nesse momento que nós vamos iniciar esse nosso tempo de compartilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, acompanhar comigo a leitura, talvez uma daquelas leituras mais conhecidas que a gente tem da história bíblica. É uma passagem de Jesus, onde ele tem um encontro com um jovem que tem uma pergunta muito pertinente, uma pergunta bastante interessante, e que esse desenvolvimento dessa conversa de Jesus com esse jovem pode nos dar grandes lições e instruções para a nossa vida, naquilo que vai envolver o nosso pensamento, não só agora para 2024, mas realmente algo que vai solidificar a nossa vida e nos dar direção para tudo aquilo que envolve o nosso tempo aqui e, inclusive, a nossa perspectiva da eternidade. Por isso que eu quero convidar você a abrir aí Marcos capítulo 10, os versículos 17 até o versículo 31, para pensarmos sobre o tema riqueza que cega, renúncia que eleva a nossa vida. Olha só que interessante aquilo que a gente pode pensar. E você talvez deve conhecer, ou talvez eu quero ajudar você a refletir sobre algo que é bastante interessante. Porque muitas vezes nós ficamos sem muita direção em relação a algumas questões de como agir, como viver, como pensar o futuro, o dia de amanhã e, de repente, aquilo que vai envolver a nossa realidade do ano. E nisso, muitas vezes nós somos enganados. De certa forma, a gente cai num tipo de pensamento, num tipo de realidade que parece nos acomodar, parece que traz respostas para o nosso coração e o nosso dia a dia, mas na verdade nos cegam em relação a percebermos a amplitude da graça de Deus e do direcionamento tão bom e benéfico que Ele tem para as nossas vidas. É por isso que é interessante a gente pensar nesse encontro de Jesus com esse jovem rico. É interessante a gente pensar nessas questões que envolvem o nosso dia a dia e as ações que nós estamos produzindo e os pensamentos que estão por trás de cada uma dessas ações que nós praticamos no nosso dia a dia. Provavelmente você que está aqui ainda no mês de janeiro, ainda talvez bastante animado com tudo aquilo que envolve essa mudança de ano, perspectivas novas, de repente até resoluções, e geralmente a gente começa bem animado, segunda-feira a gente começa todo cheio de gás com as decisões do fim de semana, ou o janeiro a gente começa com essas do ano, mas conforme o tempo vai passando, muita coisa vai desanimando. E muito desses motivos é porque as decisões que nós tomamos não foram baseadas em uma resolução firme do nosso coração e uma decisão que realmente foi pensada, mas simplesmente às vezes porque faz parte daquilo que envolve o nosso dia a dia, é a decisão que de certa forma todos dizem ser a correta, ou até mesmo porque nós vimos alguma instrução e nós começamos a segui-la pela instrução em si, mas sem compreender como essa instrução tem diretrizes que baseiam o fato do porquê tem aquela coisa. Já ouviu aquele velho ditado? Se tem placa, tem história?
Basicamente essa é a questão. Se existe aquela norma, se existe aquela instrução, existe algo por trás daquilo que deve nos ajudar a compreender melhor aquilo que nós vamos fazer. E essa história do jovem rico nos ajuda a pensar a respeito dessas questões que são bem interessantes. Mas para a gente iniciar vamos dizer assim, essa nossa ideia, ou aquilo que envolve toda essa percepção a respeito do jovem rico, eu quero convidar você a entender um pouquinho sobre o livro de Marcos. O livro de Marcos é bem singular. Na nossa Bíblia, ele está ali como o segundo livro do Novo Testamento. Primeiro vem Mateus, depois Marcos. Ele faz parte de um conjunto, na verdade ele faz parte de dois conjuntos. Ele faz parte do conjunto dos Evangelhos, que são esses 4 primeiros livros do Novo Testamento, e faz parte de um conjunto mais específico, que é chamado de Evangelhos Sinóticos, que são os 3 primeiros livros: Mateus, Marcos e Lucas. A ideia deles é exatamente esse olhar na mesma direção que esses livros tiveram, naquilo que envolve os textos que estão ali contidos, as mensagens, ou seja, aquilo que nós conhecemos a respeito de Jesus. Apesar de terem públicos diferentes e com isso ter um propósito talvez diferente em cada livro, as histórias são as mesmas. Tanto que você vai encontrar essa nossa história, que é do encontro de Jesus com o jovem rico, tanto em Mateus quanto em Marcos, como também em Lucas. E você vai perceber que algumas pequenas diferenças, elas estão ali que vão atingir esse propósito para o qual o livro foi escrito. Mas nós conhecemos os 12 apóstolos e sabemos que Marcos não está inserido dentro deles. E quem é então esse personagem, quem é essa pessoa que escreveu esse livro, esse evangelho tão conhecido e tão importante? Bem provavelmente, ou pelo menos aquilo que nós conhecemos da história e daquilo que foi construído ao longo do pensamento teológico, é de que esse jovem ele era filho de Maria, uma mulher cristã extremamente importante dentro ali daquela igreja inicial, né? Você vai ter, por exemplo, o nome da mãe de Marcos, aí, a Maria, em Atos, no capítulo 12, o versículo 12. Eu convido depois você a olhar esses textos com mais atenção e ir construindo a sua imagem de quem é esse personagem. Ele era primo de Barnabé, aquele companheiro tão amigo de Paulo, aquele que a gente tem a musiquinha, né? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, e que tanto ajudou Paulo no começo da vida cristã, como também foi participante daquela primeira viagem missionária. Ele também foi um companheiro de Pedro muito especial. Você tem isso lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 13. Aliás, essa questão é tão interessante e importante que mostra, por exemplo, que a história vai nos contar que o livro que ele escreve, bem provavelmente são essas memórias de Pedro. Existe até alguns documentos que falam que foi a pedido da igreja de Roma para que tudo aquilo que Pedro ensinou estivesse, vamos dizer assim, registrado para ser preservado e guardado. Foi companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e foi inclusive, de certa forma, esse motivo dessa divisão, dessa separação da segunda viagem, que você conhece bem, está ali em Atos capítulo 15. E você pode também acompanhar. E mesmo sendo o pivô, vamos dizer assim, daquela separação, naquele projeto da viagem que tinha na segunda viagem missionária de Paulo, ele é alguém que lá no finalzinho da vida de Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, é lembrado. Inclusive, ele é mencionado como sendo uma pessoa, um companheiro útil do apóstolo Paulo, alguém que deveria estar com Paulo ali naqueles seus últimos momentos de vida para ajudar em todo o projeto daquilo que envolvia a missão que Paulo tinha e o desenvolvimento da igreja primitiva naquela região. Você tem a percepção da importância do livro de Marcos na história da igreja. Eu cito aí algumas delas, você tem aí na sua tela, como por exemplo Pápias. Pápias é alguém extremamente importante, porque ele foi discípulo de João, o discípulo amado, aquele que escreveu o Evangelho de João e escreveu o Apocalipse. E esse
e esse discípulo de João, Pápias, ele escreveu algumas séries de livros, inclusive mencionando os livros escritos pelos apóstolos e, de certa forma, os livros autorizados, vamos dizer assim, aqueles livros que realmente eram entendidos como livros inspirados e que faziam parte da nossa, daquilo que a igreja deveria ler, conhecer e colocar em prática na sua vida. Você percebe aí que Pápias ele menciona, que indica que Marcos recebeu as informações de Pedro de forma homilética, e é bem interessante você observar que a pregação de Pedro em Atos capítulo 10, quando abre o evangelho para, vamos dizer assim, quando o evangelho é aberto aos gentios, naquela situação onde Pedro é levado na casa de Cornélio, tem um esboço extremamente semelhante àquilo que nós vamos encontrar no livro de Marcos. E essa informação é bem interessante porque mostra que exatamente nessa expansão do evangelho e nesse encontro do evangelho de Jesus com os gentios, Marcos foi alguém extremamente importante e usado por Deus. Outros pais da igreja que mencionam também, você tem aí Justino Mártir, Irineu de Lyon, Taciano, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, ou seja, ao longo da história da igreja, esse livro foi extremamente importante e muito bem reconhecido como sendo um livro que nos ajuda a entender bem a missão de Jesus e também o evangelho que transforma as nossas vidas e nos propõe viver de uma forma diferente, que nos leva a viver de acordo com aquilo que é o reino de Deus para as nossas vidas. Agora, presta atenção naquilo que envolve esse contexto onde o livro está inserido. No livro de Marcos, o texto que nós estamos estudando, que é esse encontro de Jesus com esse jovem rico, está no capítulo 10. Mas nós vamos perceber que ao longo dos 9 capítulos anteriores, Marcos está construindo o seu argumento de forma que nós possamos compreender bem a mensagem que esse encontro de Jesus teve com esse jovem é tão significativa. Presta atenção. Marcos, já desde o seu comecinho, ele mostra Jesus como sendo esse Filho de Deus. Ele revela o fato de como as pessoas, ao se encontrarem com Jesus e perceberem a forma de Jesus viver, a forma de Jesus falar, aquilo que Jesus fazia, elas eram confrontadas, elas tinham um choque com essa realidade e elas precisavam tomar, de certa forma, uma decisão de como elas iriam olhar para aquela pessoa que é Jesus. E isso não é diferente na nossa história do jovem rico. Afinal de contas, você vai lembrar, e a gente vai ler daqui a pouco, que logo quando ele encontra com Jesus, ele chama Jesus de bom mestre. Ele tinha que lidar com essa pessoa que estava andando e realizando tantas coisas ali e que podia ser a pessoa que iria responder a essa dúvida ou essa realidade que tinha dentro do seu coração. E o capítulo 10, ele é muito bem, vamos dizer assim, construído para a gente perceber essa realidade. Como eu falei, aquilo que está sendo construído ao redor, você vai ter Pedro fazendo aquela declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Depois você vai ter a transfiguração de Jesus, onde ele aparece com toda a sua glória e poder. Você vai ver que esses discípulos, mesmo que tiveram esse encontro pessoal com Jesus, têm ainda muitas questões internas, inclusive até mesmo sobre como servir. Um dos textos que eu acho muito interessantes dentro de tudo isso é quando, logo ali depois daquele monte da transfiguração, o texto vai mostrar que os discípulos que ficaram, eles estavam tentando ajudar uma pessoa que estava com um espírito mau e eles não conseguiam. E logo em seguida eles encontram com um grupo de pessoas que estava conseguindo libertar pessoas dos seus espíritos maus e eles mandam que aquelas pessoas parem de fazer aquela ação. E Jesus vai falar, não, é para exatamente fazer isso, é para dar continuidade nisso. E aí quando a gente entra
no capítulo 10 nós vamos ter dois textos que antecedem o jovem rico, que é o texto que vai falar sobre a dureza do coração, ou seja, como que nós que estamos em contato com essa mensagem e com essa proposta de viver em relação ao reino, vamos lidar com as questões do nosso dia a dia, como que nós vamos responder a essas questões. E Jesus fala que nós precisamos tomar cuidado, porque um dos problemas que pode acontecer é exatamente o nosso coração ser duro, de responder com dureza, com alguma certa separação em relação à proposta, que é uma proposta de perdão e união. Depois disso, Jesus vai se encontrar com crianças. E mais uma vez os discípulos tentam apagar isso, tentam acabar com essa realidade, tirar as crianças de perto de Jesus, da qual Jesus vai falar, não tirem as crianças perto de mim, tragam aqui. E se, na verdade, nós não entendermos o reino de Deus da forma como uma criança, nós não vamos entrar, nós não pertenceremos de fato a esse reino. E aí entra, depois dessas crianças que recebem o reino, entre esse jovem com tantas questões no seu coração. Acompanha comigo a leitura aí de Marcos capítulo 10, versículos 17 até o 31, para a gente perceber como isso vai se desenvolver. Olha só, quando Jesus ia saindo, logo depois daquela situação que envolvia as crianças, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma das questões que eu acho interessante nessa forma como Marcos apresenta esse encontro é exatamente a forma apressada em que esse jovem se encontra na sua vida. Ele correu em sua direção. Ele não queria perder aquela oportunidade. Ele não queria deixar aquilo passar. Ele quer se encontrar com o mestre e ele quer fazer uma pergunta. E olha só que a pergunta dele é uma pergunta boa. Que farei para herdar a vida eterna? E eu queria começar a refletir com você um pouquinho sobre essa realidade. Muitas vezes, aquilo que a gente quer fazer, ou aquilo que a gente, de certa forma, acaba se comprometendo com o nosso coração, com o nosso dia a dia, acaba levando a gente a uma certa busca até desenfreada por aquilo que, de certa forma, até é bom. A gente sai correndo para realizar as questões e muitas vezes acaba não entrando em sintonia com aquilo que inclusive faz parte de alcançar as coisas dentro de uma normalidade. O texto de Eclesiastes, por exemplo, capítulo 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas. E isso é muito bom que a gente entenda e que a gente possa viver dentro dessa proposta, dessa realidade. Correr aos pés de Jesus é aquilo que sim, todos nós precisamos fazer. Buscar aquilo que é o reino e aquilo que envolve a coisa certa também é aquilo que nós devemos fazer. Mas nós vamos perceber que esse jovem, ele corre de forma desenfreada, ele vai até os pés de Jesus, ele faz uma pergunta, mas ele não está, vamos dizer assim, conectado. Ele quer simplesmente validar aquilo que ele já está fazendo. Ele não quer entender como mudar a sua vida, como transformar a sua vida naquilo que envolve a percepção real do que é o Evangelho, que é conhecer e amar a Deus e amar ao próximo. É ter a sua vida ligada com essas duas percepções que nos trazem um equilíbrio e que nos dão segurança para a nossa vida naquilo que nós vamos fazer. Olha como o texto continua. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre,
A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Esse texto, esse trecho é muito interessante. Primeiro porque Jesus reage à pergunta, à forma que aquele jovem faz para Jesus. Primeiro ele chama ele de bom mestre. Jesus, em vez de, sei lá, pegar e esticar a camiseta, pegar lá e falar assim, é verdade, você sabe que eu sou bom, enfim, você reconheceu isso aí. Ele olha para aquele jovem e fala, por que você me chama bom? E ele vai dar aquilo que é vamos dizer assim, aquilo que é a percepção correta a respeito de como aquele jovem deveria entender Jesus e de como aquele jovem devia entender o seu relacionamento com Jesus diante daquela pergunta. Ele vai dizer, olha, só uma pessoa é bom, só um que é bom, e esse um é Deus. A grande pergunta é, você me reconhece como Deus? Você me reconhece como divino? Ou será que você me reconhece só como mais um dos mestres que estão andando por aí e quis ganhar, vamos dizer assim, ganhar a minha atenção para responder a sua pergunta? Você só quis, talvez, me bajular para que eu responda exatamente aquilo que já é aquilo que você quer, que eu simplesmente valide a sua própria percepção. E eu quero avaliar isso com você em alguns aspectos. Por exemplo, aquilo que envolve a nossa oração, o nosso contato com Deus, aquilo que envolve esse nosso relacionamento diário com esse Deus maravilhoso. Como é que a gente envolve? Será que a gente, por exemplo, tem simplesmente aquelas percepções que fazem parte de um contexto cultural, mas não de uma percepção de vida? Por exemplo, orar e falar, meu pai, paizinho, alguma coisa assim, que é óbvio que não tem nada errado. Jesus chamou ele de pai, e na oração, inclusive, ele falou, Pai nosso, é assim que vocês devem orar. Mas será que a gente tem uma compreensão de quem realmente Deus é e desse nosso relacionamento pessoal e íntimo com esse Deus? Será que a gente entende realmente diante de quem nós estamos, falando com o Pai, abrindo o nosso coração para esse Pai amoroso, cuidadoso, que nos adotou, que nos amou e que tem cuidado das nossas vidas nos pequenos detalhes? Ou será que em certos momentos a gente só fala aquilo, mas sem ter nenhum tipo de percepção de intimidade, de relacionamento? É interessante quando a gente vê os Salmos, por exemplo, e você tem aquelas expressões, por exemplo, no meio de eu estou cercado pelos meus inimigos, eu estou passando por dificuldades, enfim, é apresentada uma petição por causa de um problema grave. Também nós temos a confirmação de que o coração do salmista reconhecia quem Deus era. Mas o Senhor é o nosso Deus. E aí muitas vezes usando exatamente o nome pactual, né? Aquele nome que Deus assinou o contrato, mostrando que esse relacionamento é um relacionamento íntimo. E eu sei de quem estou falando. Eu estou falando desse Deus poderoso, esse Deus que não há nenhum outro Deus que pode estar na sua presença ou que pode guerrear contra, e essa convicção invade o coração do salmista a ponto dele realmente estar ali clamando e falando, eu clamo a ti porque eu sei quem o Senhor é e das suas maravilhas, das obras poderosas da sua mão. É interessante a gente pensar nessa realidade. Jesus convida aquele jovem a fazer exatamente isso. E depois desse convite tão especial para que a gente reflita de fato de qual é o nosso relacionamento com Deus, ele responde a pergunta de uma forma, vamos dizer assim, daquilo que envolve a compreensão que aquele jovem mesmo tinha. Ele vai falar, olha, você conhece os mandamentos. Inclusive ele não pergunta, você conhece, você já ouviu falar dos mandamentos, você já ouviu falar da Torá, você já ouviu falar a respeito daquilo que envolve o povo aqui de Israel e aquilo que Deus entregou para esse povo? Não, ele fala, olha, você conhece os mandamentos e os mandamentos estão ali. E é interessante a forma como agora esse jovem responde, porque ele vira para Jesus e diz, mestre. Veja que ele não usa mais o bom mestre, ele só responde como mestre
a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E aqui que envolve uma outra reflexão que eu creio que seja bastante interessante para a gente pensar, para a gente fazer. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar relacionado como esse jovem, vivendo a nossa vida vamos dizer assim, no automático, sem refletir a respeito daquilo que a gente faz. Veja só, se esse jovem obedecia tudo aquilo que era a lei, e ele coloca aí desde a sua adolescência, provavelmente o que ele está querendo dizer é assim, olha, desde do meu bar mitzvah ali com 13 anos, onde eu fui agora inserido nessa vida adulta, inserido como homem dentro aqui da sociedade, eu sou exemplar. E isso é tão marcante porque nós vemos, por exemplo, outros personagens bíblicos que também tiveram esse tipo de compreensão. Você vai ter, por exemplo, Paulo falando, olha, eu era fariseu e, tipo, dos fariseus, eu era o cara que, enfim, estava lá no topo. Eu fui ensinado pelo melhor dos melhores. Enfim, eu era encontrado pela sociedade, pela forma como as pessoas viam, como uma pessoa mais dedicada, como aquele que obedecia a todos os mandamentos. Mas a grande questão que envolve muitas vezes essa percepção é quando, mesmo nós fazendo coisas que nós sabemos que são certas, aquilo ainda mantém um vazio dentro de nós. Mantém talvez essa realidade de, e aí, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque quando a gente obedece só por obedecer, sem esse relacionamento e sem essa intimidade com esse Deus que é bom e que quer se relacionar conosco, isso gera, na verdade, só um monte de ações, de ativismos desenfreados, sem que aquilo realmente traga até mesmo paz para o nosso coração. E parece que daí, então, eu vou me alistar para tudo. Vai ter, enfim, vigília toda noite, eu faço todos os jejuns possíveis e imagináveis, eu entro em tudo aquilo que é uma espiral doida de ações que eu vou fazer para preencher essa falta desse relacionamento, para preencher aquilo que envolve a percepção de que eu faço parte desse reino, eu faço parte dessa família, eu realmente estou cravado ali, inserido como a parte da família de Deus, como filho de Deus. Isso é tão marcante, porque nós vamos ver, por exemplo, Paulo falando sobre questões relacionadas a isso, como ele vai falar lá em Romanos no capítulo 8, que nós fomos adotados, né? Nós fazemos parte dessa família de Deus, para que as pessoas entendam que o Evangelho realmente nos dá essa posição, que Deus realmente quer ter esse relacionamento conosco, para que não fique uma situação de, poxa, mas espera aí, o que eu estou passando aqui na vida agora são sofrimentos, são privações, são dificuldades, então talvez é porque eu estou fazendo tudo errado, talvez seja porque então Deus não me ama, ou eu não fiz o que eu precisava para poder fazer parte da família de Deus. João vai também colocar isso lá na sua primeira carta, no capítulo 5. Ele vai dizer, olha, tudo isso que eu estou escrevendo para vocês é para que vocês tenham certeza que vocês têm a vida eterna. E sabe, essa é a grande proposta, ou é a direção que esse texto vai nos dar. Ele vai nos mostrar que a grande realidade para aquilo que nós vamos fazer 2024, 2025, para a nossa vida e para a vida eterna, na verdade foi conquistado por Jesus por nós. Tudo isso tem a ver não com aquilo que eu faço, mas com essa fé que eu deposito nesse Deus amoroso e que quer se relacionar comigo e que está ali, como o próprio Jesus na frente daquele jovem falando, vem e me segue. Olha só que interessante a continuação a partir do versículo 21 do texto. Vai dizer assim, Jesus olhou para ele e o amou. E disse assim, falta ali uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. E talvez
olhando para esse texto, possa falar assim, não, então realmente o que Jesus quer é que eu seja pobre, ou que eu, então, ande, sei lá, como um morador de rua, ande sem ter nada. E a gente vai perceber que é muito distante dessa realidade. A grande pergunta aqui, ou a grande realidade que vai acontecer, é a gente perceber que, em primeiro lugar, tudo aquilo que Jesus diz para ele, diz em amor. Jesus olha para ele e se você perceber, os próximos slides e as próximas, vamos dizer assim, as sequências do texto vão ter várias vezes isso. E Jesus olhou para eles, e Jesus olhou ao seu redor, e Jesus falou com seus discípulos. Esse olhar amoroso e cuidadoso de Jesus, propondo para a nossa vida a seguinte realidade: confie em mim. Confie naquilo que eu estou te oferecendo. Confie no sacrifício na cruz que eu fiz por você. É interessante que alguns capítulos antes, Jesus já começa a falar para os seus discípulos e a demonstrar que ele vai morrer. Que isso é importante, que ele vai dar a sua vida em resgate das pessoas. Já no comecinho do livro de Marcos, ali no capítulo 2, Jesus já fala, olha, eu vim para os que estão doentes, não para os que são sãos. Eu estou ligado com essa realidade. Eu vou agir em prol dessas pessoas que estão olhando para si e falando, olha, eu não tenho nada. Eu sou como as crianças do texto logo anterior, que estão abertas para receber o reino como um presente. Você já deu um presente para uma criança e para um adulto? É muito interessante, porque a criança, ela não esconde aquilo que ela está sentindo. Ela olha, e quanto mais novinho, né, mais ela pega aquele negócio e ela já, uau, né, tipo, ela sai mostrando para todo mundo, ela rasga o papel, aí vai crescendo um pouquinho, aí já vai com aquele negócio, né, não vou rasgar o papel para preservar aqui o saquinho, e vai lá mexendo, tirando cada durex ali, ou cada realidade para pegar, e às vezes ela olha e já faz aquela avaliação a respeito daquele presente. E quanto mais adulto, às vezes parece que menos a gente consegue esconder que, poxa vida, isso aqui foi legalzinho, obrigado que você lembrou de mim, mas não estava muito afim, né? Jesus ama, e Jesus, ele está exatamente propondo essa realidade, de que nós vamos ter esse encontro de uma forma totalmente nova, em amor, com algo que é muito maior. E olha só, aquilo que ele está dizendo vai fechar essa história, porque ele diz assim, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. E parece que então essa questão é extremamente metafísica, é extremamente não palpável, né? Olha só, então no mundo espiritual ou no mundo depois eu vou ganhar, mas não é exatamente assim. Continue comigo acompanhando para você ver que interessante o que vai acontecer. O texto diz assim, no versículo 23 em diante, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, olha aí mais uma vez, Jesus olhando para as pessoas e vendo como elas estão interagindo com tudo isso que está acontecendo. E eu quero propor que nesse momento você seja uma dessas pessoas. Imagina você olhando para aquele diálogo de Jesus com aquele jovem e Jesus agora olhando para você, vendo qual é a reação que você vai ter. Como é que você vai lidar com isso? Onde você vai depositar a sua confiança? Será que nessa riqueza que gera uma cegueira de perceber as grandes bênçãos espirituais que Deus tem para você e também materiais? Ou será que você está disposto a essa renúncia que te eleva, que gera vida para você? Olha só, ele diz assim, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Nessa segunda parte ele tira essa perspectiva dos ricos e coloca que é difícil realmente essa realidade. E aí ele vai dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E a lição que a gente tem aqui, que é muito interessante, é exatamente demonstrar como que as pessoas
perdem a percepção daquilo que é o presente que Deus está nos dando, porque, mais uma vez, assim como aquele jovem, é o meu ativismo, é aquilo que eu estou fazendo. Eu vou conquistar a minha salvação. De algum jeito, seja pelas obras daquilo que eu estou realizando, seja pelo meu dinheiro, seja pelo meu status, seja pelo que for. Mas aquilo que dá segurança e direção para a minha vida presente e futura tem a ver comigo mesmo e com as minhas ações. E essa realidade Jesus exemplifica de uma forma muito especial, porque a gente vai ter essa ideia desse fundo da agulha. E isso foi entendido ao longo da história de algumas formas equivocadas, vamos dizer assim. Você tem aí 3 fotos aparecendo, e é interessante porque algumas pessoas começaram a falar, bom, essa ideia de fundo da agulha envolve ali uma portinhola, né? Porque afinal de contas, em certa hora do dia, o portão era fechado, mas ficava uma portinha aberta ali, e você tem essa imagem aí, como se desse camelo que teria que fazer aí todo esse malabarismo para conseguir passar naquela portinha pequena e apertada. Outras pessoas ao longo da história também pensaram que eram essas frestas que você tem nos muros, onde inclusive os arqueiros usavam em momento de proteção da cidade, mas o mais provável mesmo é que Jesus esteja falando de uma agulha, a agulha de costura aí, dessa que tem aí na sua imagem. E Jesus ele usa essa imagem extremamente ilustrativa de você pegar aquilo que era o animal conhecido, ou pelo menos entendido naquela situação como o maior animal, um negócio gigantesco, para passar naquilo que seria o menor dos pontos de transição, naquilo que poderia ser usado para alguma coisa atravessar. O maior em relação a esse menor. A ideia é que isso é impossível, e isso fica tão claro que essa é exatamente a percepção dos discípulos. Olha só como que eles respondem a tudo isso. O versículo 26 vai dizer: os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Isso aí não dá para fazer. Não dá para enfiar o camelo na ponta da agulha. Não vai passar, não tem jeito. E aí Jesus ele olha para eles então e diz: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E olha que interessante como a Bíblia, a mensagem, ela nos traz esse versículo 27. Ela diz assim, Jesus olhou bem firme para eles e disse: ninguém tem chance se pensam que conseguirão pelo esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Caramba, agora muda a figura. Agora a coisa fica diferente e a gente consegue entender realmente aquilo que está acontecendo. Não é pelo seu esforço, não é pela sua capacidade de obediência, não é pelo número de vezes que você frequentou uma reunião, não é pela quantidade de vezes que você perdoou alguém. Tudo isso a gente faz em obediência e faz em comunhão, obedecendo esse mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Mas aquilo que nos leva a resposta daquela pergunta do jovem rico sobre a vida eterna é o próprio Deus. Só Ele é possível. E aquilo que vai envolver os seus projetos 2024, 2025, enquanto você estiver aqui e a eternidade, tem a ver exatamente com isso. Tem a ver com você permitir e deixar Deus agir. Você não querer tomar as rédeas da situação porque você acha que está demorando demais a resposta. Porque você acha que, olha, é o seguinte, Deus tem tanta coisa para fazer, na verdade, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele está controlando e dominando tudo, então peraí, Jesus, pode ficar tranquilo que esse aqui eu resolvo. Nós temos, por exemplo, o João falando que Jesus em certo momento disse: sem mim, nada vocês podem fazer. E aqui tem esse mesmo conceito, essa ideia de que o esforço próprio não gera isso. O que gera é esse coração. Lembra, por exemplo, de quando Jesus ensina sobre o perdão e ele fala assim, olha, aquela pessoa foi perdoada de uma dívida gigantesca, mas não perdoou o outro que devia uma dívida tão menor.
A ideia é exatamente você viver a sua vida agradecido por aquilo que Deus fez em você, por aquilo que Deus tem feito em você, por Deus ser esse teu Pai tão querido e amoroso, esse bom mestre na sua vida. E agora então, a partir dessa percepção, agir em prol do outro também, a viver a sua vida, fazer todos os seus projetos, entendendo que tudo isso faz parte desse plano de Deus na sua vida. Ele agindo através de você nas questões. E isso às vezes é mal entendido. A pessoa acha, por exemplo, assim, nossa, eu consegui compartilhar da minha fé com o meu vizinho, no meu serviço alguém chegou para mim e pediu uma oração, nossa, foi Deus agindo através da minha vida. Mas que nas outras coisas do dia a dia, nos seus relacionamentos em casa, na faculdade, no trabalho, ou enfim, na forma como ela lida com os seus vizinhos, como ela lida com o atendente no mercado quando ela vai fazer compra, que isso não é Deus agindo através dela. Que agora não, agora aqui são eu fazendo as coisas do dia a dia. Não, Deus quer agir através de você em todo momento. Deus quer que você entenda que nada é pelo seu esforço, mas é por essa ação poderosa dele. E o texto vai demonstrar isso agora nesse finalzinho do capítulo, da nossa história, até o versículo 31, que diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus, eu digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente tudo aquilo que ele deixou. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e também perseguição. A vida então não é que agora eu vou deixar e tudo vai ser uma maravilha, mas perceba que Jesus está mostrando que já nessa época presente não é que você renunciou e agora você vai viver, como eu coloquei, como um pedinte. Não é essa a ideia. Mas é que agora Jesus vai cuidar da sua vida, trazendo para a sua realidade tudo isso que você renunciou. Trazendo novas perspectivas daquilo que você está ganhando e mais. Não só nesse tempo presente, mas também na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. A pergunta e a reflexão que então fica pra gente é: como você vai viver esse ano de 2024 e o restante da sua vida? Como vai ser essa ideia desses planos, desses projetos? Será que quando você escreveu ali, poxa, esse ano quero tal coisa, você inseriu isso dentro dessa realidade daquilo que Deus tem para sua vida? Será que você inseriu dentro disso o relacionamento com Ele? E como isso impactaria essa realidade do Evangelho de amar a Deus e amar ao próximo? Ou será que você só pensou nas coisas que envolveriam os seus próprios esforços? Não, eu vou estudar mais e vou receber tal nota. E claro, é bem provável que se você estude, você vá melhor na prova e tenha uma melhor nota. Mas que você continua achando que tudo aquilo que envolve a sua vida são planos pessoais seus. A única coisa que você tem em relação a Jesus é só o pensamento de uma coisa meio futurística, metafísica, etérea, que é uma vida eterna. E ele está falando, olha, eu estou dizendo para você que desde esse tempo presente até a era futura, se você me entender como bom mestre, se você estiver disposto a renunciar, a sua vida vai ser elevada. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.